rádio que toca a palhoça. Bom dia, pessoal. Espero que estejam ótimos, que seja um excelente dia. Estamos novamente aqui para mais um podcast e, como combinado, na semana anterior estamos dando continuidade ao nosso bate-papo com a Heloísa, que é enfermeira psiquiátrica e está contribuindo conosco aqui, falando sobre saúde mental, mais especificamente sobre o funcionamento da rede de atenção psicossocial. Elô, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Foi maravilhoso nosso podcast anterior. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Pessoal, dúvidas, vou repetir. Deixa um recadinho para a gente lá, renascer.psi.especializada. Elô, bom dia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. E eu gostaria de estar iniciando o nosso bate-papo de hoje falando um pouco sobre os níveis de complexidade na rede de atenção psicossocial, porque a minha experiência mostra que as pessoas se confundem muito, né? Às vezes elas não sabem se vão lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde, se elas têm que procurar um CAPS, se elas têm que procurar a emergência de um hospital psiquiátrico, ou se elas têm que ir para uma UPA. Então eu gostaria que você estivesse explicando para a gente como funcionam esses níveis de complexidade. Então, eu acho que é importante, primeiro, a gente poder entender que tem alguns municípios, né, principalmente pequenos, não são alguns, são muitos pequenos municípios, que eles não vão ter na sua rede a disponibilidade de serviços que a gente chama de média e alta complexidade, por exemplo, os centros de atenção psicossocial. E isso é um problema que a gente tem porque nem todo município vai poder ter um CAPS, né? E, na verdade, nem todo município precisa ter um CAPS. O que a gente precisa é ter aquilo que a gente falava na semana anterior. O que a gente precisa é ter profissionais qualificados e preparados para identificar os problemas, ver o que é possível fazer ali na unidade básica e, em não sendo possível cuidar ali, encaminhar para o recurso mais próximo. Aonde a gente tem CAPS, por exemplo, o município de Palhoça, os serviços têm que estar muito bem articulados para que se possa entender quando um paciente, quando um usuário precisa de um serviço como um centro de atenção psicossocial, ou quando ele não precisa e ele pode e deve ser cuidado na atenção primária. A gente tem hoje, nas questões da saúde mental, uma percepção, né, diferente do que é o sofrimento psíquico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, que está com dificuldade no seu relacionamento familiar, essa pessoa não precisa de um CAPS, mas ela precisa ser ouvida, ela precisa ser cuidada. Ela não precisa de remédio, mas ela precisa de algum suporte para que ela possa superar esse momento de dificuldade, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua insônia, né, e seguir a vida. À medida que esses problemas vão ficando mais graves, portanto mais complexos, essa pessoa talvez precise de cuidados mais especializados, precise de um psiquiatra que possa avaliar a necessidade de medicação, precisa de uma terapia individual ou de grupo, precisa de outras atividades, então ela vai para um CAPS, né? Aquelas pessoas que têm já um histórico na sua vida de um sofrimento psíquico de longa data e um sofrimento psíquico que gere muitas fragilidades na sua vida, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela tem uma série de problemas ou consequências por conta desse sofrimento psíquico, ela precisa de uma atenção especializada, né? Então, a gente tem aqueles que a gente diz, os casos mais leves e moderados podem e devem ser cuidados na atenção básica, desde que a atenção básica esteja adequadamente preparada para receber e cuidar dessa pessoa.
Aqueles casos de maior gravidade, de maior complexidade, vamos falar aqui as questões das dependências químicas mais graves, tentativas ou sucessivas de suicídio, depressão grave, surtos psicóticos, enfim, aqueles transtornos mais graves e complexos, eles precisam, porque são graves e complexos, de um cuidado mais complexo, que seriam os centros de atenção psicossocial. Eventualmente, uma internação, preferencialmente num hospital geral, né? Atendimento às UPAs e os prontos-socorros dos hospitais fazem parte da rede de atenção psicossocial. Muitas vezes eles não se consideram, eles acham que saúde mental quem cuida é o CAPS, né? Então a gente precisa fortalecer essa rede e articular para que num determinado momento essa pessoa possa ser atendida quando necessário numa UPA ou num pronto-socorro. Num determinado momento ela precisa de um centro de atenção psicossocial, mas o centro de atenção psicossocial não é para sempre, porque a gente vê isso, sabe, Lourdes? Os pacientes entram no CAPS, eles não saem. Essa é a lógica manicomial, né? O paciente entra no hospital psiquiátrico, mas ele nunca mais sai, né? Então, o CAPS também é um lugar de passagem para aquele momento mais crítico, para o cuidado e para a articulação e para cuidar dos vínculos sociais e principalmente familiares desse usuário com a sua família, mas isso é um momento. As coisas acalmaram, esse paciente vai ser cuidado lá na atenção básica, né? E por que a gente reforça tanto a atenção básica? Porque é lá que a vida acontece, né? É lá que o paciente e a sua família estão todos os dias, é lá que ele mora, é lá que ele trabalha, é lá que ele estuda, é lá que ele vive. Você sabe, então, Elô, que isso que tu estás falando é bem importante, porque se esse paciente que não apresenta mais uma sintomatologia que justifique que ele continue no CAPS, e é importante que seja realmente uma passagem, que ele seja atendido pela atenção básica, pela atenção primária. Muitas vezes, como ele não consegue ser atendido na atenção básica, ele fica sem atendimento. E aí eu vou colocar aqui, aproveitar esse nosso espaço para colocar de uma preocupação que eu tenho. Porque hoje existe um foco muito grande da discussão em nível de Conselho Federal de Psicologia, não, eu digo hoje, mas não hoje exatamente, já há alguns anos, do compromisso social do psicólogo, seja onde ele atenda. Principalmente, digamos assim, uma valorização do trabalho do psicólogo nas políticas públicas. Só que o que eu estou vendo acontecer? Muitos psicólogos atendendo a valores sociais, às vezes valores bem baixos, digamos assim, né? Não estou falando de trabalhos mais estruturados através de algumas instituições e tal. Estou falando daquele psicólogo que atende na clínica, que atende a valores baixos, e daí tem uma disputa de quem cobra menos para poder conseguir pegar esses pacientes que não são atendidos na atenção básica. E na minha avaliação, a gente está na contramão do compromisso social, porque o compromisso social passa pela responsabilização do Estado, sim, em garantir políticas públicas para atendimento das mais diversas demandas sociais. Então, acho que é uma reflexão que eu quero deixar aqui para a minha categoria profissional de como isso está sendo realizado e da necessidade do estabelecimento de critérios para o atendimento, e que também haja, paralelamente a isso, um trabalho de responsabilização do Estado, porque senão a gente fica só apagando fogo e não chega a lugar nenhum. Não sei o que você pensa em relação a isso. Isso que tu fala, Lourdes, é só uma consequência, eu acho, desse desmonte da política pública, não só da política pública de saúde, da assistência social, da educação, né? De um processo de precarização, mais ainda, da oferta de serviços de qualidade
do Sistema Único de Saúde, abrindo a possibilidade, então, para que o sistema privado entre, né, a preços sociais, né, para dar conta dessa demanda que, por precarização e sim por responsabilidade do Estado, o serviço público não está mais dando conta. Isso é a lógica desse monte de clínica, tanto odontológica quanto clínica médica, a psicologia é mais uma, né, de serviços de baixo custo, não necessariamente de baixa qualidade, mas de baixo custo, né, para permitir que as pessoas acessem esse serviço. Política pública é responsabilidade do Estado. E sim, nos últimos anos nós tivemos uma precarização intensa, né, um desfinanciamento, principalmente da política de saúde, e principalmente da política de saúde mental, um desinvestimento na qualificação, né, porque quando a gente vê que isso está acontecendo, a gente olha para as nossas redes de atenção primária e a gente vê a fragilidade, a gente vê a angústia dos trabalhadores, de dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei cuidar dessas pessoas. E aí, ou manda para essas clínicas particulares, né, ou manda para o CAPS, demanda que não é para o CAPS vai atender, mas não vai dar conta, vai ficar inchado, né, não vai atender às necessidades daquela demanda, né, e aí nós temos um problema grave. Então, no meu entendimento, a política pública de saúde, assim como a de educação, a de assistência social, elas vão ter que ser revistas agora, vamos esperar a nova gestão a partir de 2023, né? E que se invista pesadamente em qualificação profissional, inclusive em formação universitária. O Ministério da Educação vai ter que rever a formação de trabalhadores para o SUS, que já foi uma ideia em anos anteriores, para que a gente possa ter na rede pública, na atenção básica, na atenção especializada, profissionais que trabalhem em boas condições de trabalho e não em precarização, né? Para que a gente tenha profissionais bem qualificados, que tenham compreensão desse novo modelo e que, sobretudo, defendam o Sistema Único de Saúde. Isso que a gente está falando também me fez lembrar aqui da alta rotatividade, né, na rede, né, dos profissionais, porque quando se tem só processo seletivo, tem data de entrada e data de saída. Então, hoje, se você... a gente tem visivelmente implantado no nosso país, nos municípios, um pouco mais, um pouco menos, um processo de precarização do trabalho e terceirização. Sem dúvida. Com todo respeito aos colegas que trabalham em empresas terceirizadas, mas eles não têm a formação necessária. Uhum. Né? Então, a gente está perdendo espaço, sim, para a iniciativa privada, dentro de uma lógica de política pública. Isso aconteceu pesadamente de 2017 a 2022, né, com incentivo, inclusive, pasmem vocês, a volta do hospital psiquiátrico para dentro da rede de atenção psicossocial e as próprias comunidades terapêuticas. Só para te dar uma ideia, né? Nós temos aqui em Santa Catarina a política de saúde mental de Santa Catarina investe R$1.900.000 por ano em centros de atenção psicossocial e R$9 milhões para as comunidades terapêuticas. Então, uma inversão grave, né, que a gente espera que a revisão da política pública de saúde, de educação, enfim, que ela possa efetivamente voltar aos velhos tempos, trazer de volta esse modelo e investir maciçamente no Sistema Único de Saúde, que muitos querem ver destruído. Elô, tem dúvidas que chegam com uma certa frequência, assim, no final de semana as unidades básicas de saúde estão fechadas, eu tenho alguém em grave sofrimento psíquico e eu preciso que essa pessoa está em surto psicótico, eu não sei o que fazer,
eu chamo o SAMU, eu levo para a UPA, eu faço o quê? Essa pessoa está quebrando as coisas dentro de casa, ou então um adolescente que acabou de se cortar, o que essa pessoa pode fazer? Então, dentro desse modelo do cuidado em liberdade, fora o hospital psiquiátrico, as urgências ou as situações de crise, elas são entendidas, aconteçam durante a semana, à noite ou no final de semana, elas são entendidas como precisando desse atendimento também complexo. Então, claro, a atenção básica não vai conseguir resolver uma situação dessa, seja durante a semana, de noite ou no final de semana que está fechado. Situações de crise, dependendo da gravidade e da complexidade, são situações que podem e devem ser atendidas ou na UPA ou no pronto-socorro, sim, com o apoio do SAMU. O SAMU também faz parte da rede de atenção psicossocial, né? Ou, às vezes, num CAPS. Se é um usuário que já é um usuário do CAPS, que o CAPS já conhece, e às vezes a própria atenção básica conhece, é indicado que esse primeiro contato seja feito com esses serviços. Sempre é muito melhor que um usuário em crise seja atendido por pessoas com quem ele já tem um vínculo, que ele já conhece, né? A condução dessa situação é uma, do que ele ser conduzido, por exemplo, pelo SAMU ou por uma UPA. O SAMU vai tentar conversar, vai medicar, vai botar dentro da ambulância e vai levar para o pronto-socorro, onde, via de regra, o pronto-socorro vai medicar, esperar estabilizar e vai dar alta para o CAPS, né? Okay. Então, são várias situações. É claro que sempre dependendo da urgência. Tem casos, por exemplo, esse que tu citou, de adolescentes que se cortam, ou um surto psicótico, né, que precisa de uma intervenção imediata. A gente não pode perder de vista, Lourdes, que quando um paciente está em crise, ele está em sofrimento. Sem dúvida. Não está em crise porque alguém brigou com ele, porque alguém não fez a vontade dele, não. É um momento de intenso sofrimento. Tão intenso que ele não consegue conter de outra forma, e aí fica mais agitado, mais agressivo, enfim, né? Então, toda essa compreensão de como se dá um momento de crise, as pessoas vão poder definir, digamos assim, para onde esse usuário vai ser encaminhado. Quanto mais intensa, quanto mais risco para a pessoa e para terceiros, maior a complexidade e, portanto, a intervenção tem que ser mais incisiva, né? Vai conduzir esse paciente sempre com diálogo, com conversa, porque essa coisa de dizer que louco não entende, que louco quando está surtado não escuta, escuta sim, escuta e entende, né? E atende a essa conversa, a esse diálogo, né? Porque ele se sente acolhido, né? E aí é conduzir para o pronto-socorro, para a UPA, para acalmar essa situação, para que ele possa depois ter o seu segmento, a continuidade do seu cuidado num serviço especializado. Ok. Elô, nós estamos indo, né, para a parte mais final. Eu gostaria que você estivesse falando agora para a gente, assim, por conta desse agravamento dos quadros de sofrimento psíquico em relação à pandemia, tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos e meio, praticamente, de que forma a rede de atenção psicossocial pode contribuir para a melhoria da saúde mental das pessoas, da população de uma maneira geral? Eu acho que, em primeiro lugar, basicamente, acolher essas pessoas, né? A gente sabe que o nível de adoecimento psíquico na nossa população é muito intenso e a pandemia evidenciou isso, né? A pandemia trouxe muito sofrimento, seja pelas perdas que as pessoas tiveram, o luto, a dor, né? A perda de emprego, o medo de ser contaminado e de morrer, ou seja, a pandemia trouxe para nós um novo momento de olhar para o sofrimento psíquico, de olhar para todas essas situações. Então, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada, o mais importante é a gente, em primeiro lugar,
ouvir as pessoas, né? E não olhar para essa pessoa e dizer, não, é saúde mental. Por dizer, meu marido está me ligando, mas enfim. Nós precisamos entender que o sofrimento psíquico, ele acontece com qualquer pessoa, não é só com louco, ele acontece com qualquer pessoa. Todos nós somos suscetíveis a fragilidades. Com a pandemia, isso ficou muito aguçado, né? Então, antes de encaminhar, escutem as pessoas. Qual é o problema? Qual é a dor? Muitas vezes, o simples fato de alguém sentar contigo e te ouvir, sem intervir, né, alivia. A pessoa se sente acolhida, né? E não precisa de remédio, não precisa de internação, e nem sempre precisa de um CAPS. À medida que se percebe que esse sofrimento é mais intenso, né, e que ele interfere no cotidiano de vida da pessoa, na rotina, no trabalho, no estudo, nas suas relações, ok, vamos buscar outras, né? Mas o que eu acho que a pandemia trouxe e que nos evidenciou é que, em primeiro lugar, todo mundo sofre, todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo ficou muito atônito com tudo. Em segundo lugar, a gente precisa entender que o sofrimento psíquico faz parte da vida humana. Não existe ser humano que não sofra, né? Então, a gente precisa começar a desmistificar um pouco essa coisa de que saúde mental é coisa de louco e coisa de louco que entrar até o CAPS. E de que forma que a rede pode estar contribuindo aí? Eu acho que principalmente se dispondo a ter esse olhar diferenciado, eu vou primeiro ouvir, né? Por causa disso a gente tem preconceito. Quando alguém chega numa unidade básica de saúde e diz, eu tenho vontade de morrer, a primeira coisa que essa pessoa faz é encaminhar para o CAPS. E a primeira coisa que ela pode fazer é, vem cá, vamos conversar. Né? Quando a gente começar a olhar para o sofrimento, da mesma forma como a gente olha, com todo cuidado, para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem tem um problema cardíaco, e desmistificar essa coisa da loucura e dizer, peraí, vem cá, vamos conversar então. Né? E pedir ajuda. Eu não consigo conversar sozinho, eu preciso de ajuda de alguém, vamos fazer isso. A outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer, e aí eu acho que é mais os trabalhadores, né? A gente precisa retomar os processos de qualificação para ajudar os trabalhadores que também sofrem, também precisam ser olhados e cuidados, né? E muitas vezes eles sofrem justamente porque eles não têm instrumentos e ferramentas necessárias para poder ajudar as pessoas. A gente precisa voltar a investir em qualificação, tanto dos trabalhadores quanto das populações. A gente tem, Lourdes, conferências, a gente tem conselhos municipais, a gente precisa começar a ajudar os trabalhadores e os usuários a usarem as ferramentas que têm para exigir do poder público aquilo que lhes é de direito. Saúde de qualidade. É que esses são espaços de controle social, né? Então, que a gente tem hoje de quadros de síndrome de Burnout em profissionais da saúde, da educação, da assistência social, é incrível. Tem muitos trabalhadores da rede e se a gente considerar a intersetorialidade de todas as políticas, saúde, educação, assistência social, que estão gravemente doentes, estão em sofrimento e estão ali atendendo, sabe-se lá Deus de que forma, como são guerreiros, mas não sabe quem é que está ouvindo essas pessoas. Elas precisariam, em tese, estar ali ouvindo essas pessoas que chegam para serem atendidas por elas. Mas quem as ouve? Eu fico me perguntando quem as ouve. Não existe esse espaço
para esses trabalhadores, porque eles precisam ser ouvidos, eles estão também sofrendo, eles também precisam desse espaço. E, em tese, eles teriam que estar bem para atender essas pessoas, mas não é isso que a gente vê, né? Então, muitos trabalhadores com quadros de síndrome de Burnout, muitos trabalhadores afastados, o que diminui mais ainda as equipes, né, que já são pequenas. Então, com trabalhadores ainda em atestado, nós temos uma diminuição mais ainda que vai sobrecarregando os outros e que também vai potencializando o processo de adoecimento, né, dos colegas. Ou seja, né, não é que eu queira me mostrar aqui pessimista, mas a gente precisa olhar para a realidade como ela se apresenta, para que a gente possa pensar quais são as estratégias, o que a gente precisa fazer, como é que a gente pode aumentar a nossa participação nos espaços de controle social, como você falou anteriormente, os conselhos, os fóruns, né, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, ou seja, os mais diversos espaços onde nós temos aí tanto a representação do Estado, como nós temos também a representação da sociedade civil. Então, minha querida Elo, eu quero te agradecer muitíssimo durante esses 2 dias que nós estivemos aqui conversando. Poderíamos conversar muito mais, porque o assunto é longo, né? Talvez a gente possa pensar em algum momento em que tu voltes, e aí a gente pode trazer até outros profissionais de outras áreas para a gente fazer um bate-papo interdisciplinar, falando sobre a rede. Eu acho que talvez, né, pudesse ser uma ideia bem bacana, e a gente pudesse convidar mais uns 2 ou 3, e aí a gente pudesse estar retomando alguns pontos importantes. Vamos aguardar, vamos ver o que muda aí com a nova gestão, né, em nível federal, quais serão as medidas, quais serão as garantias, né, que nós teremos, garantias entre aspas, né, de uma retomada, né, do fortalecimento, né, da RAPS, do fortalecimento das políticas públicas de uma maneira geral, e desse olhar, né, mais contemporâneo, né, a partir da contribuição da reforma psiquiátrica, para que, né, nós possamos aí pensar de que forma nós vamos também estar conduzindo aí as nossas discussões e as nossas participações sociais, né? Queria só pedir desculpas lá no início, acho que foi até no outro programa, não me lembro se foi no outro ou se foi nesse, mas acho que foi no primeiro, eu falei a lei, me confundi ali no número da lei, 10.216, né, Elo? Eu acho que eu falei 10.212, tá? Só fazendo uma correçãozinha aqui, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante aí do assunto que a gente trouxe aí no podcast de hoje. Mandem um recadinho lá pra gente, digam se gostaram. Vocês vão ter acesso tanto através do YouTube, da PH, da rádio aqui de Palhoça, e também através do Spotify. Então, se não tiverem tempo para assistir, ouçam, porque é muito importante. É um conteúdo que diz respeito a um conteúdo de utilidade pública. Elo, queres dizer umas palavras finais aí pra gente? Quero sim, Lourdes. Em primeiro lugar, te agradecer, né, pela oportunidade e falando sobre saúde mental, que eu acho que é uma forma que a gente tem de contribuir, principalmente para quebrar de vez com esse preconceito. Todo mundo sofre, todo mundo precisa de ajuda em algum momento, né? E, em segundo lugar, dizer que eu estou bastante otimista, eu acho que existe muita possibilidade da gente retomar algumas coisas, né? Supervisão clínico-institucional, capacitação, porque a gente precisa cuidar da saúde mental e a gente precisa, sobretudo, a gente precisa cuidar do Sistema Único de Saúde, e eu tenho muita expectativa de que a partir do próximo ano a gente possa retomar muitas coisas, e sempre
absolutamente à tua disposição. Acho essa ideia de poder fazer aí um bem bolado com outros trabalhadores maravilhoso. Estou sempre à tua disposição e muito feliz por poder estar aqui contigo. Obrigada, querida. Muito obrigada, Elô. Um grande beijo no seu coração. Pessoal, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Um beijo no coração.